Olá pessoal, olá torcedor do América, do Mecão, né? Muitos até acharam interessante o empate aí do América, mas eu não achei não, tá? Eu acho que era jogo pra gente levar os 3 pontos. Mas eu quero começar esse vídeo não entrando direto no assunto do jogo em si, gramado. Mas eu quero deixar aqui público o meu protesto com relação à recepção que a nossa torcida, eu inclusive estava lá, eu, meu filho, meus amigos, da forma como nós somos recepcionados por essa gestão pífia que chega a dar nojo. Chega a dar nojo na gente de ver que ainda o futebol em Rio Preto tem pessoas que não têm um pingo de critério para nos dizer outras coisas, outros adjetivos mais pesados, de receber um torcedor do time adversário, que é da própria cidade. A população que estava lá torcendo para o América nasceu em Rio Preto, tem sangue de Rio Preto e merecia um pouquinho mais de respeito de vocês que organizaram esse jogo no Rio Pretão. A gente sabe que o Rio Pretão é o maior estádio do mundo, porque nem Xuxa na época do show da Xuxa e os Minutos lotaram aquilo lá. A gente sabe disso. Só que para esse jogo nós merecíamos um pouquinho mais de respeito. Porque teve torcedor que conseguiu entrar, comprar o ingresso e entrar em campo já no segundo tempo. Porque se formou uma fila enorme, porque não tinha bilheteria à altura, não tinha estrutura à altura para atender o torcedor do América. E lá dentro a coisa era muito pior. Criança com sede, todo mundo exposto num sol quente terrível, porque escolheram o pior local do estádio para colocar o torcedor do América. Criança se cobrindo com bandeira, pedindo, chorando com o pai que queria água. Uma fila enorme com 2 pessoas vendendo água. Eu não sei quanto estava a água, porque meu filho que conseguiu entrar na fila e conseguiu um copinho lá. Consegui isso mesmo, tá pior que procurar água no deserto. A fila era enorme. Isso sem contar, né, que uma latinha de cerveja, R$10. Tomam vergonha, gente. Tomam vergonha. O americano não merece esse tipo de coisa. E eu vi muito torcedor lá dizendo o seguinte: lá a gente vai fazer a mesma coisa. Não, não caia nessa não. Futebol, ele evoluiu. As pessoas do futebol evoluíram. Esse tipo de gente aí continua ainda com mentalidade de várzea. Isso para mim é mentalidade de várzea. Fazer o que fizeram com a América. Até eu estava do lado do Dorival Lemes, que é o nosso diretor lá do conselho. Ele até comentou comigo que ele foi tentar, junto ao representante da Federação Paulista, liberar uma parte da arquibancada lá do Rio Pretão, onde tinha pouca sombra, porque tinha muita mulher e criança ali, e essas crianças, essas mulheres precisavam de uma sombra para se proteger um pouquinho do sol, que estava quente demais. E eles falaram que estava interditado pelo corpo de bombeiro. Mas interditado por quê? Aquela bancada encravada no chão, cair que bancada não ia. Alambrado estava lá. Aonde que estava a interdição? Isso aí é coisa mal pensada, cara. Isso é coisa de várzea. Esse negócio de soltar foguete em frente à concentração do time adversário, apedrejar ônibus, cortar água de vestiário, de chuveiro, isso é coisa do passado, isso é coisa de gente pequena, isso é coisa de timeco. Então, diretores do Rio Pretano, vocês estão começando agora. O América também, o primeiro jogo do América, ele foi em Mirassol, porque o Rio Preto não emprestou o Vitor Brito Bastos naquela época. Eu coloco tudo isso no meu livro aqui, tá? Não me emprestou, mas o América teve a hombridade de conquistar o seu terreno e ir lá e construir o seu estádio. Na época, o prefeito Alberto Andaló, em uma semana, comprometeu toda a parte administrativa da prefeitura em prol de um clube da cidade que ia levar o nome da cidade para todo o local. Então, siga um bom exemplo. Não siga esses más exemplos das últimas gestões que passaram pela América, não. Vamos ter um pouquinho de consideração com as mulheres, crianças. E tem mais, hein? Estatuto do torcedor. Alguém tem que fazer uma representação junto à Federação Paulista de Futebol, levar em consideração o Estatuto do Torcedor e fazer essa representação. Inclusive o Dorival Lemes, se você estiver ouvindo esse vídeo, fica aí a dica, tá? Não só para ele, não, como o Paulinho também, que é o presidente do conselho. Né? Eu não vou nem citar o presidente, porque ele tem pessoas capacitadas para fazer esse tipo de coisa.
tem que pegar, fazer uma representação junto à Federação Paulista de Futebol para que isso não volte a ocorrer. E outra coisa, o torcedor, eu não sei quem estava conseguindo enxergar as linhas da grande área, do meio de campo, as linhas nas laterais, as linhas de fundo. Aquilo é bizarro, gente. Aquilo é bizarro. Nem pintar a linha conseguiram. É incrível, cara, como se apequenaram, já nasceram pequenos demais. Eu tenho certeza que o Rio Preto, durante toda a trajetória do Rio Preto, eu não acredito que tenha alguém do Rio Preto envolvido nessa administração desse jogo, não. Porque se o estádio estava emprestado para o Rio Pretano que foi o responsável por bilheteria, por serviço de bar, proteção ao torcedor, ou cumprimento do estatuto do torcedor. Então aqui fica meu desabafo, aqui fica a minha crítica para que isso não aconteça novamente. Se tiver que fazer isso de novo, América, faz uma sugestão, vamos jogar lá na Cidade da Criança que tem uma estrutura bem melhor do que essa. Tá bom? Então fica aqui o meu protesto e no próximo vídeo vamos falar um pouquinho de futebol, que é o que interessa, ok? Até mais.